a mentira do Evangelho de Mateus 24:14, onde o próprio Jesus falou: "E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Mas quem mentiu, Mateus ou o próprio Jesus? Alguém pode até dizer: como assim mentiu? Porque é impossível de o cristianismo chegar em todas as nações, tribos indígenas, africanas e por aí se vai. E principalmente neste atual contexto e cenário, onde o cristianismo está perdendo território e força para o islamismo. Para quem não sabe, o islamismo, infelizmente, está crescendo significativamente. A Europa é exemplo disso, onde a Europa está sendo islamizada e o cristianismo está desaparecendo. A mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos, que é um país altamente cristão, mas nessas últimas décadas o islamismo vem crescendo constantemente. Para você ter uma ideia e noção, o islamismo é a religião monoteísta abraâmica que mais cresce atualmente no mundo. Atualmente foi eleito um muçulmano a prefeito da cidade de Nova York, Estados Unidos. E isso mostra o quanto a religião islâmica está crescendo nos Estados Unidos e pelo mundo. Zoran Mandani foi eleito prefeito de Nova York nesta terça-feira, segundo projeções da imprensa americana. O resultado representa uma derrota política para o presidente Donald Trump, que tentou interferir na disputa ao pregar voto contra o democrata e ameaçar cortar verbas federais caso ele fosse eleito. Quem é Zoran Mandani? Primeiro muçulmano eleito para comandar Nova York, a maior cidade dos Estados Unidos. Declaradamente socialista, Zoran Mandani tem 34 anos. Ele causou um terremoto no cenário político, atraindo atenção e críticas do presidente Donald Trump. As propostas de Mandani focam no custo de vida de Nova York, prometendo congelar aluguéis e tornar os ônibus gratuitos. Mandani é um imigrante de Uganda que foi criado na cidade do Cabo, na África do Sul, e depois na cidade de Nova York, onde estudou na prestigiada Bronx High School of Science, antes de se matricular na Bowdoin College. Ele é filho de Mahmoud Mandani, professor da Universidade de Columbia, e Mira Nair, cineasta indiana que já trabalhou em Mississippi Massala e Casamento à Indiana. Mandani trabalhou como rapper, sob o nome artístico de Mr. Cardamom, cantando sobre chapati, um pão indiano achatado, e como conselheiro de prevenção de execuções hipotecárias. E quando observamos e analisamos esse versículo da Bíblia, é um versículo totalmente fora da realidade e um absurdo, porque isso é impossível de acontecer, porque cada dia mais o cristianismo está sendo encurralado por onde passa ou por onde chega. Para você ter uma ideia, existem países que é proibido de entrar com a Bíblia. A Coreia do Norte é um deles. E a Coreia do Norte não é muçulmana, onde eles lá cultuam e têm como deuses os seus ditadores, os que já morreram e os que estão vivos. Ou seja, a maioria dos países no mundo, o cristianismo não entra. E se entrar, tem que ficar caladinhos. E fora as tribos indígenas que existem em vários continentes, que não aceitam entrar outras religiões a não ser a delas. Teve um ano em que um jovem cristão foi tentar converter uma tribo indígena ao cristianismo. Ele foi executado pela tribo. Um missionário americano foi morto a flechadas por aborígenes que vivem isolados em uma ilha no Oceano Índico. Autoridades ainda não sabem como farão o resgate do corpo, já que a tribo é considerada a mais hostil do mundo.
John Shaw, de 26 anos, subornou pescadores para levá-lo até a ilha de Sentinela do Norte, onde uma tribo vive isolada há mais de 60 mil anos. A visitação ao local é proibida para garantir a sobrevivência da população, que não tem imunidade para doenças comuns como gripe e sarampo. Em seu diário, que ficou no barco dos pescadores, o americano relatou a atenção do primeiro contato. Ele se apresentou, entregou presentes e falou de Jesus. Os indígenas responderam com lanças e flechas. Uma delas ficou fincada na Bíblia do missionário cristão. Shaw voltou a nado para o barco, que aguardava uma distância segura, e tentou fazer um novo contato no dia seguinte, mas nunca voltou. Na última sexta-feira, pescadores viram a tribo enterrando o corpo na praia. 7 pessoas foram presas, acusadas de ajudar o americano na viagem proibida. Autoridades da Índia estudam agora uma forma segura para chegar à ilha e recuperar o corpo. Então, é impossível, de algum momento, o cristianismo chegar em todas as partes do mundo. Isso estou falando em chegar. Imagine converter. Na verdade, esse versículo não está se referindo ao mundo em que a gente entende hoje. Ele está se referindo apenas àquela localidade dali do Oriente Médio ou Roma da época. Porque naquela época, ainda eles não tinham noções do que eram continentes e nações como entendemos hoje. Para eles, o mundo era apenas ali o território do Oriente Médio. Para você ter uma ideia como era o conhecimento primitivo deles, ainda no primeiro século da Era Comum, onde eles pensavam que a Terra era plana e o sol girava em torno dela. O próprio Jesus era um analfabeto, não tinha conhecimento de nada, de uma mente arcaica, onde ele disse que as estrelas cairiam na terra. Porque hoje a gente sabe que isso é impossível, de uma estrela cair na terra ou em algum planeta. Para eles, as estrelas, ou para ele, no caso Jesus, as estrelas eram apenas pontos brilhantes que estavam penduradas no firmamento da terra plana, que a qualquer momento poderia cair sobre a terra, como se fosse uma manga. E só ressaltando, pesquisas apontam que o islamismo, daqui para terminar esse século XXI, o islamismo passará ao cristianismo. E isso é perigoso, porque a gente sabe que religião não faz bem para a humanidade. Isso estou me referindo a todas as religiões, tanto quanto o cristianismo, tanto quanto o islamismo, não faz bem para ninguém. Além de elas aprisionar, elas também destroem vidas. Então, esse vídeo só foi apenas para você refletir. A gente sabe que o cristão não estuda, que vive em uma fé cega. Então, nós temos que mostrar a realidade e o conhecimento para aqueles que vivem na escuridão do sistema religioso. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Nosso tema de hoje é: muçulmanos estão dominando todo o continente europeu? É uma pergunta que está aí no ar. Os muçulmanos, os islâmicos, estão dominando o continente europeu? Tem muitos dados aí, muitas pessoas falando sobre esse assunto, sobre esse fato. Vamos ver se realmente é isso que está acontecendo. Então, deixa seu like, você conhece o nosso trabalho, se inscreva se não é inscrito, dá aquela força, ok? Comentando aquilo que você acha. Novamente, nós não somos donos da verdade, embora nós pesquisamos, estudamos e apresentamos fatos aqui, mas ainda assim a gente não é detentor da verdade. Então, deixa seu comentário aquilo que você acha, ok? Enfim, confirmando alguns fatos, negando outros, ok? Aquilo que você não concorda, escreva aí, ok? Deixa seu comentário e deixa seu like, você que gostou, e se inscreva se não é inscrito. Muito bem. Os muçulmanos estão dominando o continente europeu? Bom, vamos analisar sobre últimos dados que nós temos sobre esse fato. Bom, gente, nenhum continente no planeta, nenhum continente no mundo é tão cristão como o continente europeu. Nenhum continente absorveu o cristianismo no primeiro momento, nos primeiros séculos, mais que o continente europeu. O continente africano absorveu primeiro e absorveu tanto quanto o continente europeu, mas apenas no primeiro momento, norte do continente africano, mas continente que absorveu na sua totalidade a religião cristã. Tanto é que a cultura europeia, a tradição europeia se confunde com o cristianismo. Não existe nenhum outro continente que é tão cristão quanto o continente europeu. De repente,
hoje nós estamos vivendo essa situação de invasão da cultura islâmica em todo o continente europeu. É um fato que tem intrigado europeus, que tem assustado a extrema-direita, principalmente na Europa, e isso tem suscitado grandes debates. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Bom, gente, bora lá. Crescimento de islâmicos no continente europeu é inegável, gente. Isso é fato, e cada ano tem crescido um número considerável de islâmicos no continente europeu. Existe uma estatística, dados de 2016, mostrou que a população muçulmana representava cerca de 4,9% de população europeia. No entanto, existem estudos prospectivos, ou seja, estudo para o futuro, apontando o seguinte, que até 2050 esse número vai triplicar. Nós teremos, no continente europeu, 11,2% de islâmicos, ou seja, total do continente, total de população europeia será de 11,2% de islâmicos. Isso é um número extremamente expressivo, ok? Comparado à história europeia. Gente, nunca cresceu, com esses dados que nós acabamos de ver, nunca cresceu a população islâmica no continente europeu como hoje. Houve um período no continente europeu em que teve domínio de islâmico. Por exemplo, no século VIII, os mouros, ok, invadiram a Península Ibérica. Ok, os mouros atravessaram ali Marrocos, aquela região, Tunísia, e invadiram a Península Ibérica. Período em que os mouros dominaram a Península Ibérica, Portugal e Espanha. Inclusive, eles deixaram restícios históricos, arquitetura, ok, na Espanha, em Portugal. Até que, passado um tempo, reis cristãos se organizaram e expulsaram os mouros. Tá? Eu estou falando do século VIII. E também Balcãs, naquela época, tinha invasão de grupos turcos, ok, parte do Afeganistão, aquele grupo ocuparam Balcãs, século VIII. De lá até nossos dias, nunca houve um crescimento tão expressivo de islâmico no continente europeu. No entanto, nós estamos vivendo isso hoje, ok? Dados de 2016 mostram 2,9%, quase 3%, tá? E até 2050 nós teremos quase 12% da população europeia. Isso é extremamente preocupante, tá? Em que sentido é preocupante? Porque a sociedade europeia é uma sociedade cristã. E nós temos vivido um declínio absurdo de cristianismo naquele continente. Por conta da apostasia, por conta de secularização, ok, do povo europeu. Então tem declinado, praticamente está em coma a religião cristã naquele continente. Tudo bem? E, em compensação, tem crescido muitos islâmicos. Isso tem sido preocupante para aqueles que preservam valores cristãos, valores puramente europeus. Eles têm que se assustar. Quem tem chamado a atenção sobre isso de uma forma contundente é a extrema-direita europeia, ok?